Olá, olá, bem-vindo ao nosso canal. E eu digo nosso porque eu quero acreditar que você já se inscreveu. Mas se ainda não se inscreveu, aperta aí, inscreva-se, mas também não deixe de curtir e também comentar, para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Compartilha, não deixa de fazer isso. Estamos em uma série de vídeos onde olhamos para a palavra de Deus e para algumas orações de homens e mulheres de Deus, orações que são imitáveis, orações que são imitáveis não na repetição de suas palavras, não na forma de uma reza, mas são imitáveis pelo conteúdo e pelos princípios estabelecidos em cada uma dessas orações. Hoje eu quero falar um pouco sobre a oração de Abraão. E essa oração de Abraão está lá em Gênesis 18, de 22 a 33. Nós sabemos um pouco sobre Abraão, que era conhecido como o pai da fé, homem a quem Deus escolheu para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para a terra que o Senhor indicaria para ele, porque Deus iria fazer de Abraão uma grande nação, com vistas a abençoar todas as famílias da terra. E nós sabemos de todo o contexto em que Abraão acaba levando consigo seu sobrinho Ló. Sabemos daquela contenda que começou a haver entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, já vista que ambos estavam sendo abençoados, mas essa contenda foi um sinal final de Deus para que Abraão tomasse, enfim, a decisão de afastar-se por completo da sua parentela. Ele ainda trazia um resquício, um rabinho, como a gente pode dizer, e que era o seu sobrinho Ló. Então essa contenda entre os pastores foi uma providência divina para que Abraão pudesse tomar a decisão, e mesmo assim Abraão, com toda a sua compaixão, com toda a sua misericórdia, dá ao seu sobrinho Ló a opção de escolha. Olha aí a terra que tem diante de você, se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E nós sabemos que Ló, ele ganancioso, olhou, contemplou aquelas campinas verdejantes da região de Sodoma e Gomorra e escolheu na hora. É para lá que eu vou, tio. E Abraão lhe restou, então, a terra de Canaã, a terra pedregosa, arenosa, a terra não tão atraente aos olhos como eram as campinas de Sodoma e Gomorra. Não demorou muito tempo, vêm os mensageiros de Deus a Abraão, dizendo: Abraão, a maldade de Sodoma e Gomorra subiu aos meus olhos e eu destruirei Sodoma e Gomorra. E isso tocou o coração de Abraão, porque é lá onde estava o seu sobrinho. Assim que os mensageiros de Deus se afastaram de Abraão, ele começa a sua oração. E a oração de Abraão tem um primeiro grande ingrediente. E o primeiro grande ingrediente era a intercessão com compaixão. Compaixão era o grande ingrediente dessa oração, dessa intercessão de Abraão. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Gênesis 18, nos versículos 22 e 23. Então viraram aqueles homens os rostos dali, foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Veja que Abraão não orou por si. Ele não estava aqui agora orando em seu favor. Ele estava pensando especificamente no seu sobrinho Ló. E veja que é o sobrinho orgulhoso, soberbo, aproveitador, e que havia escolhido justamente ir para aquela terra, achando que lá seria bem sucedido. Então Abraão, de forma alguma, alimenta no seu coração o bem feito. Foi você que escolheu esse fim, ô Ló? Você não considerou tudo que eu fiz por ti, agora bem feito. A gente colhe aquilo que a gente planta. Não. A oração de Abraão era uma oração impregnada, encharcada de misericórdia. Mas essa misericórdia não ia única e tão somente por Ló, seu sobrinho,
mas também por todos os habitantes daquela cidade. Isso deveria nos desafiar também ao que Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, nos diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam orações e orações por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão aí em eminência, que nós deveríamos orar e orar por todos os homens. Então hoje o primeiro grande desafio que Abraão nos deixa é o dever que nós temos de interceder, de orar por nossos irmãos, de orar por nossos amigos, mas orar até por nossos inimigos. Em segundo lugar, nós vemos que a oração de Abraão era uma oração com ousadia, mas porém com reverência. E talvez você diga, quão ousado era Abraão de ficar questionando Deus. Se eu tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10. Era uma ousadia, no entanto, com reverência. A sua atitude nos ensina que devemos equilibrar a nossa confiança, porém sem esquecermos da humildade e da reverência com que nós nos aproximamos do Senhor. Mas essa ousadia de chegar até Deus nos foi dada por conta da morte de Jesus Cristo. Quando Cristo, lá pendurado, estava naquela cruz, e quando ele disse está consumado, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E nós temos hoje essa plena liberdade de entrarmos no Santo dos Santos, de nos aproximarmos de um lugar onde antigamente somente o sumo sacerdote adentrava. Mas hoje nós não precisamos de mediadores, sacerdotes, de pastores, de apóstolos, de ninguém. Hoje nós temos essa liberdade de nos chegarmos até Deus. Veja o que diz em Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja o que diz também em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A oração de Abraão era uma oração de intercessão com misericórdia, mas também era uma oração de ousadia, porém com reverência. E por último, era uma oração de confiança e confiança na justiça divina, porque veja no versículo 26, lá de Gênesis 18, que ele diz: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão confiava inteiramente na justiça divina, de tal modo que Deus não destruiu Sodoma, antes que Ló de lá não saísse. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos ter a plena convicção de que Ele é justo em todos os seus intentos. E devemos confiar que essa sua justiça será o que pautará todas as suas decisões. Em Deuteronômio 32:4 está escrito que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, porque justo e reto Ele é. É isso, meus irmãos. A oração de Abraão nos ensina que devemos sim manter uma vida de intercessão. Devemos orar uns pelos outros, mas não podemos esquecer do ingrediente misericórdia em nossas orações. Em segundo lugar, devemos orar com ousadia, sim. Ousadia, porém, com reverência. E por último, jamais desistirmos, jamais acharmos que Deus fará algo que não seja justo. Então, a confiança na justiça divina é o que deve reger as nossas orações. Que Deus nos ajude hoje
a colocarmos em prática mais esses 3 ingredientes para que nossas orações se tornem mais eficazes. Pai, nós hoje oramos apoiados na Tua misericórdia. Nós hoje, Senhor, queremos com graça, com confiança, com humildade, mas também com ousadia, nos achegarmos ao Teu trono. Mas, ó Deus, plenamente confiados na Tua justiça. Que o Senhor nos ajude em nossas demandas, em nome de Jesus. Amém.